Amanhã na Arena Independência, a partir de 9 horas da noite, a Itatiaia transmite às 8, Cruzeiro e La Calera, Copa Sul-Americana, 5ª rodada. Amanhã também tem um duelo da Universidade Católica de Quito contra o Alianza às 11 horas. Duelos importantes para definição de classificados ainda antes da rodada final. Emerson Pansieri, um abraço, boa tarde. Um abraço, boa tarde para você também, João Vitor Cirilo, Alexandre Simões e Edu Panzi. O Cruzeiro que está trabalhando e fecha a preparação para esse duelo contra o La Calera. Ontem estávamos na Toca da Raposa e vale até esse destaque, vai ser algo normal essa abertura da Toca para a imprensa, então vai ser muito normal o noticiário do Cruzeiro no Rádio Esportes. A gente está lá na Toca da Raposa trazendo as notícias como ontem, né? Então hoje esse trabalho véspera do jogo, trabalho com um pouco mais de tranquilidade, e aí o técnico Fernando Seabra ajeitando alguma coisa em relação ao posicionamento para o Cruzeiro buscar essa vitória consecutiva. Seria a 4ª, conseguiu aquele resultado importante em Goiânia e quer também essa vitória diante do La Calera. Daqui a pouco, Cirilo, prometo, a gente entra nessa questão de time, o que pode fazer, o que não pode fazer o treinador celeste, porque o assunto é o Cássio. Ontem, desde a jornada esportiva do Atlético, quando a gente entrava com as informações do Cruzeiro e ali o acerto do Cássio, na verdade, vamos colocar aqui que desde sábado a gente já está colocando que esse acerto está resolvido, né, entre Cruzeiro e Cássio. O que pega é que existe uma questão envolvendo o Corinthians, que não pode ser desprezada. O Corinthians no sábado ainda faria uma proposta. Ontem essa proposta já tinha sido rechaçada pelo Cássio. O Corinthians até igualou a parte financeira, tempo de contrato, tudo mais. Por isso, vamos colocar assim, o Cruzeiro ficou grandão na história, né? O Cruzeiro ficou melhor na história, na negociação, para ter o Cássio. Essa é a novidade da história toda envolvendo a contratação do goleiro Cássio no Cruzeiro, que a gente já trouxe também nas plataformas digitais, no site. E o que acontece? Falta essa rescisão com o Corinthians. Tendo essa rescisão com o Corinthians, a situação destrava. Eu vi muita gente falando de multa, porque tem multa. Pelo menos a informação que eu tenho, não tem multa nesse valor que estão colocando por aí, né? Essa informação é a que eu tenho. Enfim, ontem o Cássio, pra gente repercutir mais sobre o jogador e aquele pós-jogo do Corinthians contra o Argentino Júnior, o jogador não quis falar, né? O jogador não quis falar sobre essa questão, não quis entrar em relação a essa questão. Outro detalhe, o técnico do Corinthians, né? O Antônio Oliveira, ele disse: o que eu posso falar é sobre o jogador e o ser humano. E nessa perspectiva, tanto o jogador como o ser humano trabalhou normalmente durante essa semana. É uma parte integrante, determinante, importante para todos nós. E quem sou eu, Antônio Oliveira, para falar de alguém que tem uma história grandíssima com títulos? São os mais importantes do clube. Essas questões são decididas entre diretoria e o Cássio. Então, é aquela coisa. Ninguém está querendo entrar na história. No caso, o corpo técnico do Corinthians, o Cássio falou que vai pronunciar na hora certa, mas é uma negociação que está em andamento aí, Cirilo, e quente toda a vida para que ele possa chegar ao Cruzeiro, 3 anos de contrato, salário alto e para trabalhar com o Robertinho. Corinthians que ontem fez 4-0 contra o Argentino Júnior. No grupo F da Copa Sul-Americana, o Racing do Uruguai fez 2-1 contra o Nacional do Paraguai. O Racing tem 11 pontos, o Corinthians tem 10. E na rodada final tem o Corinthians e Racing na Neoquímica Arena, né? Para definição do classificado diretamente e para saber quem vai jogar o playoff contra os times que vêm da Copa Libertadores. E o Cássio ontem, mais uma vez, no banco de reservas, o Carlos Miguel vem sendo o goleiro titular por lá. Ô Simões, muito tem se falado quanto a diferentes interpretações, quanto à decisão do Cássio, se o Cássio tinha que esperar lá para sair no final do ano, se o Cássio está certo em vir agora. Certo é que o Cássio está observando uma oportunidade de vir para um grande clube e ser titular, e lá, pelo visto, ele não será, né, Simões? Ô Cirilo, e é muito interessante, né? Eu até conversava com o Michel e o Pansieri ali na redação, além de gostar de times mais resguardados, né? Gostar de um volante. Você gosta de volante, resumindo. Eu gosto um pouquinho de história, e eu tava pensando nessa situação do Cássio, que é a chance de o Cruzeiro viver o outro lado da moeda, porque o Cruzeiro tem na história dele o fornecimento de 2 goleiros em situações parecidas com a do Cássio para grandes clubes do futebol brasileiro, e esses goleiros chegaram lá e brilharam intensamente. 79, o Raul sai do Cruzeiro
E aí o Raul sai do Cruzeiro em baixa, considerado problema, vai para o Flamengo, e no Flamengo ele ganha tudo. Ganha 3 Brasileirões, ganha uma Libertadores e ganha um Mundial. Aí em 2022, a SAF do Ronaldo chega ao Cruzeiro, o Fábio deixa o clube, né? Inicialmente ia até pro América. O Fábio não viveu 2020 e 2021 no nível que a gente estava acostumado a ver o Fábio, né? Ele tinha sido decisivo em 2 Copas do Brasil, 17 e 18, pouco tempo antes. Aí o Fábio deixa o Cruzeiro, vai para o Fluminense, e no Fluminense é bicampeão carioca, o que vale muito pelo Flamengo ter sido o adversário nas finais, e tira o Fluminense da fila da Libertadores. Agora, o Cruzeiro tem a chance de viver o outro lado da moeda. Tirar o Cássio do Corinthians, tem só 36 anos, é um goleiro espetacular. O acréscimo do Robertinho, eu acho que é um ponto fundamental em toda essa história. O Robertinho é desproporcional como treinador de goleiros. E aí o Cruzeiro tem a chance de se reerguer, isso do ponto de vista brigar por taças, ocupar as primeiras posições, a partir de um grande goleiro, que é o Cássio. E aí o Cruzeiro vivendo o outro lado da moeda. Se ele cedeu o Raul para o Flamengo, se ele cedeu o Fábio para o Fluminense, agora ele pode receber o Cássio do Corinthians e o Cássio passar a ser um ídolo cruzeirense também, assim como o Raul é flamenguista e como o Fábio hoje é tricolor. Pois é, o Edu, fato é que decisão tomada agora, no fim do ano, enfim, muitas discussões aí do lado da perspectiva aí corintiana, porque está se tratando de um ídolo que está deixando o clube, um dos maiores jogadores da história do clube e o maior goleiro da história do clube, sem dúvida alguma. É esse cara que o Cruzeiro está recebendo, né? Que vai receber, como o Emerson Pansieri está dizendo, essa decisão a ser oficializada para a chegada de um novo goleiro. O Cruzeiro está buscando uma referência e precisava de uma referência para o gol, né? É uma situação complicada, Cirilo, porque o futebol envolve paixão, né? E ídolos mexem muito com a paixão do torcedor. E isso já aconteceu em Minas Gerais, de ídolos que saíram e que foram vistos ou tidos como traíras, que não deveriam ter saído, ingratos, etc. E tem acontecido isso com o Cássio, lá em São Paulo, gente chamando o Cássio de traíra. E tem alguns pontos nessa história toda que eu discordo. Um deles é esse, né? Dizer que o Cássio é um traíra por conta de uma decisão, caso ele resolva jogar no Cruzeiro. Primeiro que o profissional ele tem o direito de escolher onde ele vai trabalhar. Existe um contrato e ele não está rasgando esse contrato, ele não estaria rasgando esse contrato. Existe a vida pessoal do profissional, a família, o que está acontecendo, pressão, em alguns momentos até ameaças. A gente sabe como é a pressão de jogar num clube como o Corinthians, jogar num clube como o Cruzeiro. O Cássio tem mais de uma década de serviços prestados e grandes, enormes conquistas e protagonismo nessas conquistas. Para muitos corintianos, é o maior jogador da história do clube. Isso não tira do Cássio o direito de escolher o rumo que tomar para sua carreira. Seja num momento bom, num momento médio ou num momento difícil, como é o momento pelo qual passa e atravessa o Cássio com a camisa do Corinthians. Então ele tem direito. Outra coisa que me incomoda é justificar uma possível vinda do Cássio para o Cruzeiro, como no Corinthians ele não tem jogado e no Cruzeiro ele vai jogar. Vai estar no contrato dele que ele vai ter a obrigação de ser titular no Cruzeiro? Eu até acho que ele vai chegar para jogar. Ele é melhor do que os goleiros que estão aqui no Cruzeiro e ele vai impor respeito, ele tem tudo para recuperar o jogo de alto nível, mas eu acho muito perigoso tratar uma possível vinda do Cássio para o Cruzeiro como aqui ele vai jogar, no Corinthians ele não joga. Mas não seria natural fazer esse movimento, 3 anos de contrato, salário gigantesco, o cara vai chegar aqui e vai ser titular? Eu acho que vai chegar aqui. A não ser que ele chegue aqui falhando. Eu acho que ele vai chegar aqui e vai ser titular. O que não pode é dizer que ele tá vindo porque aqui ele vai jogar. Mas o cara, quando ele almeja sair de uma situação, não agora, tá? Esse ano não é pra ele uma zona de conforto, porque ele tá sendo pressionado e acabou perdendo a titularidade. Mas quando ele resolve sair de um lugar onde ele é dominante, aqui eu sou o Cássio, eu sou o cara que tem a história dominante, eu sou o principal dono dessa camisa aqui na história do clube, como o Fábio fez no Cruzeiro, né? Foi aí por diversos aspectos, até por questão da instituição, enfim, ele vai chegar num outro desafio. Quando ele faz esse movimento, talvez ele não almeje que ali, eu tô indo pra ali porque eu vou jogar? Não, ele se ele vier pro Cruzeiro, eu não tenho dúvida que há uma promessa dele chegar e jogar, e eu acho que tem que ser assim. Se eu sou o Seabra e recebo o Cássio,
Ele vai ser meu goleiro, independentemente do momento pelo qual ele passa no Corinthians. Eu só acho que não pode ser a justificativa. Ele tá saindo do Corinthians porque no Cruzeiro ele vai jogar, no Corinthians ele não tem jogado. Cara, todo mundo acha que ele vai chegar aqui e vai jogar, mas se em 2 jogos ele mostrar que não tá... O Seabra vai ser obrigado a continuar com o Cássio? Vai estar no contrato do Cássio, olha, ele vai chegar para ser titular 3 anos do Cruzeiro? Não. Ele vai chegar no Cruzeiro para mudar de ares, tá trocando a cobrança por uma esperança de voltar a jogar em alto nível. Para mim, vai chegar e vai ser titular, não pode virar obrigação. Eu acho que é um movimento natural a saída dele do Corinthians para chegar no Cruzeiro e ser o titular do Cruzeiro. Por melhor que esteja o Anderson, e o Anderson para mim tá bem, viu? Tem jogado bem, tem tido protagonismo em jogos do Cruzeiro. A gente não sabe até lá, quando o Cássio puder estrear, numa possível estreia com a camisa do Cruzeiro, como estará o Anderson. Pode ser que o Anderson esteja voando. E mesmo assim, eu, Edu Panzi, recebendo o Cássio ou Anderson. Você tá muito bem, cara. Mas quem tá chegando é o Cássio, né? Um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, um dos maiores nomes da história do Corinthians. Eu só não concordo de tratar ele tá saindo do Corinthians porque lá ele não tá jogando e aqui ele vai jogar. Eu acho que ele vai jogar, mas calma lá. Não vai estar no contrato dele que, Cássio, nos 3 anos de Cruzeiro você vai jogar. Isso não existe em contrato de atleta. E seria uma pressão muito grande para cima até do treinador que daqui 3 meses, se o cara não estiver bem, não, ele vai ter que jogar. Não, no futebol não é assim.